Já aconteceu com você de você estar aí lendo um livro, aí você passou para um capítulo para frente, aí você tem que parar, tem que retornar para o capítulo anterior porque você já não lembra mais o que você leu? Se isso acontece com você, eu te digo que isso também acontecia comigo. Quando eu comecei a ler, principalmente os livros de desenvolvimento pessoal, eu tinha muito disso. Parecia que eu não conseguia gravar nenhuma informação na minha cabeça. Parecia que todas elas eu lia e magicamente tudo desaparecia da minha cabeça, né? E eu acredito que muitas pessoas devem ter também esse problema. E esse problema é porque você está lendo de forma passiva e não de forma ativa. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Dinara Kessler e aqui no meu canal eu tento trazer para vocês reflexões sobre desenvolvimento pessoal, produtividade e também sobre leituras, né? Se você ficou curioso aí com o tema do vídeo, fica aí comigo. Então, quando eu comecei a ler, principalmente os livros aí de desenvolvimento pessoal, né, que são classificados aí como autoajuda, eu sentia que eu não conseguia armazenar essas informações na minha cabeça. E aí eu acabava ficando muito frustrada, porque às vezes eu lia aí 50 páginas, 100 páginas, ou então finalizava um livro e eu não conseguia lembrar o que eu tinha lido. E isso é muito frustrante, né? Parece que eu perdi tempo e que aquilo não mudou minha vida. E fazer coisas ali que não mudem nada na nossa vida, parece que, eu não sei, mas eu sinto que é uma coisa que eu tô fazendo que não tá agregando em nada na minha vida, né? Então eu sentia que aquilo que estava acontecendo comigo não me servia. E aí, a partir disso, eu comecei a tentar mudar um pouco a forma que eu lia para ver se eu conseguia aí gravar um pouquinho melhor. Então, eu comecei aí fazendo o quê? Lendo os livros e grifando. Então, naquela época, eu gostava muito de ler no meu tablet, né? Então, todas as minhas leituras eu começava a, pelo menos, aí grifar, né, no tablet o que eu tinha lido. E aí, eu senti que, né, já conseguia gravar um pouquinho mais, conseguia lembrar uma coisa ou outra a mais. Mas mesmo assim, eu continuava aí não conseguindo lembrar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu criava arquivos, né? Para mim levar para aqueles arquivos as partes do livro que eu lia e que eu grifava, né? Então, eu comecei dessa forma. Então, tudo que eu lia, que eu grifava, eu levava para aquele arquivo, para que o dia que eu quisesse revisitar, reler, eu tivesse de maneira fácil ali e eu não tivesse que percorrer o livro inteiro, né? E aí eu já vi que fazer isso estava ajudando bastante eu conseguir lembrar aí das coisas, né? E aí hoje eu tenho como se fosse um método meu para ler, principalmente livros físicos, né? Mas também no meu Kindle. Então, dos meus livros físicos, como é que eu faço, né? Eu vou lá, eu leio eles, eu continuo grifando tudo que eu li do livro, né? E aí no final, que eu termino de ler o livro, o que que eu faço? Eu pego o livro e o meu caderninho aqui de estudo, né? E eu venho e trago tudo pro meu caderno que eu li. E como é que eu faço isso? Eu pego o que eu sublinhei aqui no meu livro, né? Eu releio e aí eu trago pra cá, escrevendo da forma que eu entendi, com um insight que faz sentido pra mim e pra minha vida. O porquê que eu faço isso? Eu percebi que quando eu lia lá no meu tablet, que eu pegava e apenas copiava, né, o que estava escrito no livro, aquilo não era uma coisa que adivinha de mim, era uma coisa que era apenas o livro, apenas o conhecimento que estava lá, e não o conhecimento que eu adquiri. Então eu fiz uma atualização, né, fiz um upgrade aí da minha forma de estudar. Em vez de apenas copiar e colar, eu comecei a escrever, mas escrever aquilo que eu entendi, aquilo que fazia sentido para minha vida, né? E eu vou falar para vocês que isso realmente muda totalmente a forma que a gente lê, né? Porque ele acaba se tornando uma leitura ativa, né? E aí eu vou contar para vocês que esse livro aqui é um que eu já terminei já faz algum tempo, né? E eu ainda não consegui reler ele inteiro, né? Tá aqui marcadinho que eu ainda tenho toda essa parte aqui para reler. E esse daqui é um livro que eu li bem antes desse daqui, li no começo do ano, que eu finalizei. Ele é um livro comprido, né? Mas eu utilizei dessa metodologia que eu acabei de explicar para vocês e eu devo dizer que eu lembro muita coisa do que estava nesse livro aqui. Eu lembro do início do livro, onde o autor explica lá que no ver dele existem 4 tipos de doença que estão assolando o mundo hoje em dia.
Eu lembro também da parte que ele fala que o Alzheimer está muito relacionado com o consumo de glicose. Então, assim, foi um livro que eu realmente aprendi muito. Por quê? Porque eu utilizei do meu método, que foi ler, grifar as partes que eu achei importante e depois pegar tudo que eu grifei e escrever com as minhas palavras, né, o que eu aprendi. A gente é ensinado na escola a aprender para a gente conseguir fazer provas. Então, o que acontece? A gente vai lá, decora um assunto, faz a prova, passa lá na matéria e depois que a gente faz, a gente esquece, deleta, né? Porque isso é um processo natural do nosso cérebro. Quando a gente lê, só lendo, que não faz a leitura informativa, o que acontece? O nosso cérebro armazena aquela informação apenas na nossa memória de curto prazo. E aí tem alguns estudos que um psicólogo fez, que agora eu não vou lembrar quem que foi, mas que mostra que quando a gente lê alguma coisa, né, quando a gente tenta aprender alguma coisa, em 20 minutos a gente esquece praticamente 50% do que a gente aprendeu. Então isso é um processo normal do nosso cérebro, né? Ele grava primeiro ali na nossa memória de curto prazo. E para que o ensinamento que a gente teve, ela vá para a nossa memória de longo prazo, o que a gente precisa fazer? Além de estudar de forma ativa, a gente precisa pegar um tempo depois e revisitar o que a gente aprendeu. Então é muito importante, por exemplo, eu li esse livro, fiz aqui as minhas anotações, então daqui a um tempo é muito importante que eu pegue as minhas anotações e eu releia, para que então todo aquele conhecimento que eu escrevi, ele deixe de estar apenas na minha memória de curto prazo e ela se torne uma memória de longo prazo. Outra coisa que demonstra se você realmente conseguiu entender e aprender aquilo, né, que você estava lendo, é quando você consegue ensinar alguém aquilo que você leu de forma fácil. Então essa também é um outro método que existe, que você deve pegar aquilo que você aprendeu e você deve tentar ensinar ele como se estivesse falando com uma criança aí de 6 anos ou 7 anos, né? Porque você vai ter que simplificar aquilo de uma forma tão grande para que a criança consiga entender, né, que você vai ver que você tem total domínio daquele assunto. Se você não conseguir fazer isso, é porque você não tem domínio do assunto. Então é necessário, né, aí você voltar e revisitar aí o que você aprendeu. Outro ponto que a gente erra hoje em dia é que a gente quer ler com velocidade. Então a gente está na época de que tudo é para ontem, é tudo rápido, é tudo na velocidade 2x, né? E para o nosso cérebro não é assim que funciona, porque quando a gente lê, a gente está lendo aí palavras. Normalmente, quando a gente vai lendo palavras, a gente transforma isso em imagens na nossa cabeça. Então, o nosso cérebro ele precisa de um tempo para processar toda essa informação que você está lendo. Então, quando você tenta ler de forma aí rápida, né, acaba que você não dá o tempo para o teu cérebro processar e aí acaba que você esquece. Mas você esquece por quê? Porque você não teve aí o tempo de processamento. Então é por isso que é tão importante, não tente ler para, eu consegui ler, sei lá, 10 livros esse ano, 20 livros esse ano. Não leia como forma de bater metas, não leia como forma de querer se aparecer para os outros, mas leia de forma de que a leitura agregue conhecimento para você, que ele muda a sua vida. Porque se a leitura não está mudando a sua vida, então não adianta de nada você continuar lendo. A gente sempre está tentando crescer, né, se desenvolver. Então, utilize desse hábito como um hábito para alavancar esse teu crescimento e não simplesmente para ser mais um check que você dá aí nas suas listas do que você fez durante o ano ou então para poder contar para as outras pessoas que você leu tantos livros. Faça isso para você se desenvolver, para você mudar. Outro ponto que ajuda muito a você lembrar aí, né, do que você leu é ter algumas perguntas na sua cabeça e você tentar responder elas durante o livro. Então, a primeira ali, por que eu estou lendo esse livro, né? Então, por exemplo, o Outlier aqui. Eu queria ler ele porque ele, como diz aqui o subtítulo dele, né, a arte e a ciência de viver mais e melhor. Então, eu queria retirar daqui ensinamentos para que eu possa ter uma velhice com saúde, né? Uma velhice onde que eu possa ser independente, que eu não dependa de ninguém. E realmente ele trouxe muitos ensinamentos para mim, né? Outro ponto aí, né? Qual que é o propósito dessa minha leitura? Então, por exemplo, esse livro aqui, o propósito dela era que eu soubesse o que eu preciso fazer para quando eu estiver velha eu conseguir ser independente, né? Como eu já falei para vocês. Então, saber o objetivo, o propósito,
vai fazer com que você leia ele de forma com outros olhos, né? Porque você sabe o porquê você está fazendo, você sabe o que você espera dele. E quando você encontra as respostas daquilo que você quer dentro do livro, aquilo vai gravar na tua cabeça. Por quê? Porque é uma coisa que importa para você, é uma coisa que importa para sua vida e que vai mudar a sua vida. Por isso que é muito importante você ler, mas sabendo por que você está lendo isso. E também é importante você fazer algumas perguntas, né, no decorrer do livro, né? Por exemplo, como isso que eu tô lendo pode ser aplicado na minha vida? Como isso que eu tô lendo pode mudar a vida de alguém? Porque dessa forma a gente vai tentar viver daquilo que a gente está lendo, né? A gente vai tentar colocar aquilo em prática. E quando a gente coloca em prática, quer dizer que o livro fez o papel dele, né? Que é mudar o seu ponto de vista, é mudar a sua vida. E não fique frustrado quando você lê um livro inteiro e você conseguiu só tirar alguns insights, algumas ideias dos livros, porque isso é totalmente natural. Normalmente, de um livro, a gente consegue tirar uma, duas, no máximo aí, 3 ideias principais do livro que mudaram a nossa vida. Então, se você já está conseguindo tirar uma, duas ideias principais do livro, isso já é muita coisa. Até porque num livro, né, nesse aqui de 500 páginas, é muito difícil lembrar de todo ele, né? Então, o que é importante é você aprender aquilo que pode mudar a tua vida, que pode mudar a sua mentalidade. Isso que é o mais importante, é que a leitura seja uma ferramenta de transformação na tua vida. Então, vamos recapitular aí. Para você conseguir fazer uma leitura ativa e que ela ajude, né, a armazenar de forma mais prolongada aí as informações dos livros na sua cabeça, então comece lendo, grifando o livro, né, marcando aí as partes importantes. Tem pessoas também que gostam bastante de escrever nas bordas dos livros, né, ou em algum espacinho, algum insight que teve. Também acho muito legal, né, em alguns livros eu já tentei com post-it fazer isso, então é outra ferramenta que ajuda muito. Outro ponto, quando você finalizar o livro, ou então finalizar um capítulo, você escreveu o que você aprendeu com aquele capítulo, né? O que você aprendeu com ele. E por último aí, né, que seria um quarto passo, vamos dizer assim, é você revisitar aquilo que você aprendeu ou aquilo que você escreveu com o tempo. Porque quando você revisita, você tira aquilo que está na tua memória do curto prazo e passa para a tua memória do longo prazo. E aí esse conhecimento vai ficar com você, né? Se você gostou do vídeo de hoje, já curte, comenta aqui embaixo, né, quais dessas dicas aí você ainda não utiliza e não se esqueça de se inscrever no canal. E até mais, pessoal!